eu falei a relação causa-efeito krigagem. O que acontece quando eu vario os parâmetros sobre os resultados? Usando aquele nosso softwarezinho educacional Easy Kriging, tá bom? E aí, na hora que nós fizermos os cenários hipotéticos aqui com o Easy Kriging, a gente discute um pouco das nuances da krigagem. E, obviamente, clarifica dúvidas que tenham ficado de ontem para hoje. Então, esse é o nosso cardápio para a primeira hora da manhã, até o 10 e tanto, por aí nós devemos concluir. Para pós-coffee break, nós termos um seminário, uma apresentação aqui do Périx sobre o método de simulação, que é, vamos dizer assim, um complemento do curso para verificar o que se faz além de krigagem, que é o escopo essencialmente do nosso curso dessa semana. Então, tal da validação cruzada. Eu cheguei a falar para vocês que validação cruzada não foi concebida inicialmente para validar estimativa por krigagem. É uma técnica de validação de qualquer método de estimativa e consiste na comparação dos valores reais contra os valores estimados. Bom, os reais vão ser ocultados um a um nas localizações onde eles existem, ou seja, onde eu disponho de amostra, e naquele site, naquele locus, vai ser estimado com os valores remanescentes. Então, o banco de dados fica sendo N-1 dados e é reestimado com esse N-1 dado no lugar do enésimo dado que foi removido. E aí eu obtenho, ao fazer isso, um par de valores. O ocultado, que eu guardei no meu bolso, e o estimado, que eu obtive aqui na minha mão. E aí eu comparo um com o outro. E aí eu repito esse processo N vezes, quantas forem a quantidade de informações disponível no dataset. Tá bem? Para que fazer isso? Para calibrar os parâmetros de estimativa que a gente vai setar no algoritmo, seja no inverso à distância, seja na krigagem com as suas variações de raio de busca, etc. Tu pode, entre aspas, brincar com esses parâmetros e ver qual o que cross-valida mais adequadamente. Bom, então, cada dado é removido individualmente e reestimado com os remanescentes. Existe uma variação de cross-validation, também variação conhecida por jackknife. Em vez de remover um a um, em jackknife a gente remove um lote, um subset de dados, vários dados numa vez só, e reestima com os demais. É uma técnica que se usa para, por exemplo, tu estava discutindo há pouco, será que a média que eu estou estimando com aqueles dados é uma média robusta, realmente é a média dos dados? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqueles 470 dados e tirar 5% dos dados. Então eu vou tirar, 10% era 47, a metade vai ser 23, 24. Tiro e reestimo com os demais. Retiro várias vezes, vários lotes de 30, 40 dados, entre 20 e 40 dados, e reestimo com os demais, e vejo o que acontece com a minha estatística, a minha média, quando eu tenho um subset do dataset. Se ela continua convergindo para a resposta, eu vejo quão sensível é a minha estatística para a perda de dados, tá certo? Então, seria o que faz Jackknife. Ele calibra uma espécie de confidência que eu deposito nas minhas estatísticas, se eu não tiver tantos dados quanto eu tenho. Se eu tirar aquele canto ali do depósito, em termos de amostragem, vai mudar muito a coisa, e se eu tirar esse, se eu tirar esse, se eu tirar esse. Tá? Então a diferença de cross-validation e jackknife, cross-validation, um datum por vez, jackknife tira um subset do dataset. Tá? Então após cada remoção, se reestima tudo, é extremamente laborioso, é pouco usado. O que a gente usa mais nós, em engenharia estatística, usamos mais validação cruzada, inclusive está operacionalizado no software. Vocês têm a opção lá na janela de diálogo do Kriging, tinha lá o primeiro era o grid, dataset, o segundo grid, dataset, elipsoide de busca, o tab do meio era variograma e o último era as opções que tu queria, variância de krigagem, peso negativo, tinha vários tic, e tinha uma opção ali, cross-validation. Se for cross-validation, ele não vai estimar o grid inteiro, só vai estimar nos lugares que tem amostra.
Porque o resto da janela de diálogo é absolutamente o mesmo dataset, tal, mesmo variograma, só a pergunta é para estimar nos nós do grid ou nos nós onde estão as amostras? Se for cross-validation, só onde estão as amostras. Me compreende? Então, só vai ter essa opção lá no final da janela de diálogo da krigagem. Opção entre full grid ou cross-validation. Mas, essencialmente, o jogo é esse. Eu tenho um datum aqui, 292, removi, agora tem um ponto de interrogação nesse lugar. E vou estimá-lo com os demais. Agora eu tenho V estrela com os demais, deu 449. Bom, então agora eu tenho um par, V estrela estimado, 449 contra 292. E a diferença entre um e o outro caracteriza o erro, a diferença entre o estimado e o real. Isso aqui é um output clássico do GSLib, que vai ter os valores originais, o valor estimado, o erro e a variância da estimativa. Mas eu queria chegar aqui. Então, o erro nada mais é do que a diferença entre o estimado e o real. Vocês viram, só para descargo de consciência, que a diferença entre o real e o estimado aqui foi absurdamente grande. Que decepção, o cara é quase 300, deu 150 pontos a mais, deu 449, 450 menos, deu 50% mais estimativa. O meu método está errado. Não levem, não tentem tirar da cross-validação uma apreciação quantitativa. O meu método está errando 50%. Não é por aí que eu vou interpretar os resultados. Veja bem, quando eu tirei um cara 292, ele já não está mais no dataset, só está o que está em volta. Tem uns caras grandes pra caramba em volta dele, 700, 800, quase 800 aqui. Quando eu tirei esse cara, quem é que está na circunvizinhança? Esses aqui, claro que tem um baixinho aqui, mas tem muitos dados altos. Esses dados altos acabaram levando o valor reestimado ali lá para cima. Daí tu vai dizer, não é o teu método que está errado, é uma particularidade daquela localização que estava dando um valor médio, mas cercado de valores altos. Então, não condenem, não dizem, estou fazendo alguma coisa errada porque está dando erros muito grandes. Claro que eu gostaria de erros pequenos, mas olhem a razão para a qual o erro está dando grande ou pequeno. Num cenário desse tipo, poxa, como é que eu ter 4 informações na ordem de 600 a 700 e 2 menor que 100, como é que o cara vai dar low grade? Vai dar alto. Adiante. Então, se o erro for positivo, eu tenho um viés sistemático de superestimativa. Se eu tiver um erro negativo, eu tenho um viés sistemático de subestimativa. Tá certo? Esse erro ou resíduos a gente denota ou chama, como é que eu vou dizer? A gente usa essas duas terminologias igualmente, resíduo ou erro, tá certo? É a diferença entre uma estimativa e a realidade. A diferença entre elas é o que a gente chama de viés. Se eu construir um histograma desse erro, se eu tiver 470 dados no dataset, eu tenho 470 erros, e graficar na forma de histograma, eu gostaria de ter um histograma simétrico, com erros para cima e para baixo, em torno de 0. Eu erro ora positivamente, eu erro ora negativamente, e eu quero errar o menor possível em média. Ou seja, os superestimativas se compensam com a subestimativa e a média do erro é 0. Então, o mundo ideal é um histograma de erro com essa cara aqui. Erro simétrico em 0. Se eu tiver um histograma de erro tipo esse aqui, sendo que a média real é o vermelho e a média dos meus erros é essa daqui, eu tenho sistemática subestimativa, não é isso? E aqui eu tenho sistemática superestimativa. É a mesma análise que a gente faz também em estatísticas de QAQC. A gente faz as duplicatas, subtrai, cria o erro e dá uma olhada nas
estatísticas dos desvios, chamam de desvio, resíduo, erro, entre aspas, tudo a mesma coisa. A diferença entre uma coisa e outra eu vou chamar de desvio, resíduo, erro. Arrumei o terceiro nome para a mesma coisa. Eu quero que o histograma desse desvio, desse erro, desse resíduo, para não haver viés, ele tenha média zero. Tá bom? Mas média zero é necessário, mas não é suficiente. Média zero atesta acuracidade. Te lembra daquele nosso tiro ao alvo? A média de todos os erros converge para o meio. Eu preciso que o nosso atirador também tenha precisão. Esse cara aqui é bom, mas agora eu pergunto, e esse cara aqui ou esse cara aqui? O que aqui eu tenho? Precisão, perdão. Acuracidade, média do erro, zero. Mas extremamente impreciso, erra pra caramba para cima e para baixo. Aqui eu tenho mais precisão, mas ele é inacurado, ele tem viés. Ele flutua pouco, o erro, mas tem sistemática tendência de superestimativa. O mundo ideal é sem viés e preciso, com pouco espalhamento. Seria uma combinação desse histograma com esse. Tá bom? Bom, dito isso, isso é o que faz cross-validação. Cross-validação reestima num lugar, produz as duas informações, real e estimado, e depois vocês pegam o output da cross-validação e façam uma análise desse tipo aqui, sobre as características estatísticas do erro. Pô, mas e o que eu faço com isso aqui? E se eu quiser mexer nos meus parâmetros de krigagem, estou brigando aqui com o variograma A contra o variograma B, contra o variograma C, não sei se o range é 60, 62, 64 no eixo maior, beleza, PH, vai lá e faz 3, 4 cross-validações com aqueles diversos inputs e vê se elas vão mudar significativamente as estatísticas do erro. Pô, se o variograma com 62 metros sistematicamente deu média do erro mais próxima de zero e dispersão em torno do erro menor de todos, ele está dizendo assim, pega eu, porque eu que estou validando melhor com os dados. Para mim é essa a interpretação que eu faria. É uma ferramenta para comparar alternativas e escolher das alternativas a que produz a maior precisão e menor viés. Isso aqui é o resultado claro. Aqui, só para você, deu média do erro 2, 1,93. Tá? Você vai dizer, bom, 1,93 não é zero. Tá? Aqui o problema desse exemplo foi um pouco infeliz, porque a magnitude dos valores era muito grande. Os valores originais eram entre 0 e 1.500, era o V aí do Walker Lake, esse. Então, daqui a pouco um valor é 1.592, o teor maior do banco de dados é 1.592, se lembra do dataset? Tirei ele fora, só ficou cara em volta na faixa de 600, 700, 800. Daí eu vou estimar o faltante 1.592 com os outros, que são tudo na faixa de 900, qual é que vai dar o valor naquele lugar? 900. E aí vai dar um erro brutal, porque não tem como reestimar 1.592, sendo que as informações do entorno são 600 vezes menor que ela, 600 pontos menor que ela. Então, a magnitude do erro, eu não olho necessariamente no valor absoluto, pode fazer um valor relativo. Ó, se a média do erro deu 2 em quanto? 2 em 300, que era a média dos dados. Bom, 2 em 300 é quase zero, é 0,01. Tá me entendendo? Eu estou falando erro relativizando ele. Tá? Se tu pegar já lhe passo a palavra. Se tu pegar o depósito de níquel, o depósito de cobre, que os teorzinhos variam lá entre 0 e 5 ppm, perdão, 0,5%, aí sim vai dar já próximo de zero absoluto erro. Mas eu olho isso aqui relativo à magnitude dos valores que tu está olhando. Pega o erro e divide pela média dos dados que tu vai ter um erro relativo. Pois não? Nesse caso não é melhor tirar os valores que estão mais nos quartos do meio ali para não acontecer isso. Se eu tirar o outlier ou um valor extremo, aí o erro vai aumentar. Se tu deixar, ele vai aumentar. Exatamente por eles estarem aí. Eu não tirei nada. Eu só quero. Por que eu estou botando isso daqui? Porque
vamos lá, mais um slide. Eu faço um scatter plot entre o valor real e o valor estimado. E aí plotou um cara aqui. Esse aqui, o valor real era 1.500 e o valor estimado deu 900. Daí tu diz, pô, vou tirar... e aí a regressão vai lá para baixo, porque é um valor plotado fora. Daí tu diz, pô, vou tirar esse cara. Não precisa tirar. Eu só estou te alertando o seguinte, o 1.500 não tem como ser reestimado 1.500, porque em volta dele só tem cara de 900. Tá? Então, eu não estou olhando isso daqui como uma medida da qualidade, não, da precisão da minha estimativa final, porque isso aqui é um cenário muito desfavorável. A validação cruzada é mais desfavorável pró-estimativa do que a estimativa do teu modelo. Veja bem, eu cheguei a falar para ti ontem, Paulo Henrique, se eu tiver uma malha de 100 por 100 metros, eu vou remover um dato, naquele lugar onde o dato foi removido, a amostra que está mais próxima dele estará de quantos metros? Oi? 100? Se eu, uma malha de 100 por 100, removi um dato, o mais próximo dele vai estar 100 para um lado ou 100 para o outro. Está longe para caramba. Então eu vou fazer cross-validação sempre com dados com 100 ou mais metros de distância dele, tá claro? Quando eu for fazer estimativa no modelo, eu não vou remover nenhum dado. Bota um bloco no cenário mais desfavorável, no meio de duas sondagens que estão a 100 metros de distância, no meio delas. A que distância esse bloco estará das amostras? 50. No cenário mais desfavorável, vai estar a 50 metros, porque se eu estou no meio de duas sondagens, tem uma para um lado, outra para o outro, a 50 metros de distância. Então, o modelo estimado sempre vai ter informações mais próximas dos lugares que estão sendo estimados do que na cross-validação. Então, o erro da estimativa verdadeira, do modelo final, sempre será menor do que está acusando a cross-validação. O senhor queria falar? Mas daí, se for 3D, tu não deve fazer isso, porque senão o que acontece em 3D, tu usar a amostra do mesmo furo, tu vai ter uma pseudo cross-validação. No que sentido? Eu tenho um furo de sondagem de metro e metro, tirei a minha cabeça, mas deixei os meus pés e o meu umbigo, vou estimar a minha cabeça de novo, vai dar parecidinho. Então, uma cross-validação mais justa em 3D é remover furo a furo. Ou impedir, botar um raio de busca na vertical, bem curto, para impedir que pegue uma informação muito próxima na vertical. Porque, poxa vida, tu tira o teor aqui, 1,6% de níquel e meio metro para baixo tem outra amostra, vai dar uma pseudo cross-validação fantástica, vai dar todos os valores reestimados lá muito parecidos, tá certo? Então tem que cuidar em cross-validação em 3D para não pegar a informação tão pertinha, porque daí não tem graça. Entenderam? Imagina um furo, tu só remove uma amostra, está cheio de amostra ao longo do furo, vai... Então entendo que deve ser olhado isso daqui, mais ou menos de uma maneira qualitativa, e comparar essa nuvem eu obtive com os parâmetros que o João Felipe fez às 9 da manhã, botou um variograma, fez isso, deu isso aqui. Daí ele pensou outro, e a Gabriela veio e trouxe um outro settings, e a gente fez a mesma coisa, deu assim, opa, a alternativa da Gabriela de krigagem é um pouco melhor do que a amarelinha, e tem outro que fez uma verdinha. Então vamos lá, se eu fizer aí uma batalha de arquivo de parâmetros e botar todo, eu vou optar no final de um setting que valide melhor. Então, eu estou usando essas elipses verdinhas de dispersão para comparar a verdinha com a vermelha com a amarela, e não preocupado quão bom estatisticamente estão os resultados. Claro que eu quero uma correlação boa entre o real e o estimado, não quero um lixo aqui. Inclusive eu não quero, de vez em quando apareceu lá 0,4, 0,5, puxa, o que está acontecendo? Certo, eu estou fazendo uma estimativa muito ruim, as minhas anisotropias estão erradas, eu não estou fazendo uma boa estimativa,
Eu gostaria que, quando eu exercitasse a minha crigagem, esse cara aqui, que seria a regressão, apontasse para uma boa regressão. Se eu tenho um método de estimativa, está aqui no eixo vertical os resultados dele, que não estima sistematicamente e corretamente a realidade, a correlação vai ser o quê? Fraca. O que ele está dizendo para ti? Porra, teu troço aí não está legal, cara. Tá bem? Perguntas? Isso aqui é validação cruzada. Tá? O valor da correlação do estado plot estimativa pode ser se tivesse atividade? Pode ser o quê, Paulo? A correlação de 80%. Aqui, 0,8. Aí, no modelo tem essa atividade 80%? Não, mais que isso. Acabei de dizer que o modelo sempre tem informações mais próximas. Esse aqui é muito pessimista, Paola. Mas isso aí são dados estimados na validação cruzada. Sim. E não é assertividade. É precisão e acuracidade. Significa que a minha cross-validação acusa uma precisão na faixa de 80%. Perdão, uma dispersão na faixa de 80%. Erros relativos. Desculpa. Mais ou menos 20%, se eu tenho 0,8 de correlação, eu tenho erros na faixa dos 20%, a grosso modo. E o meu modelo é melhor que isso. Porque o modelo, primeiro eu não estou ocultando o datum, ele está lá. E a distância média datum valor real na cross-validação é muito maior que a distância média na krigagem. Se lembra quando a gente tem os OSGMs, tem uma opção de ticar number of samples usada para krigar? E daí cada nó do grid tem o valor de quantas samples foi usada? Ali tinha uma mapinha, eu mandei fazer entre 4 e 16, ficava lá coloridinho quantas samples foram usadas para cada local. Se tu fizeres isso, além disso, além do number of samples, tinha average sample distance, a distância média das amostras ao lugar. O grid estimado, a distância média das amostras, sempre será menor que a distância média das amostras quando eu fizer cross-validação. Cross-validação é desfavorável, eu ocultei uma sondagem, como eu falei para o Paulo Henrique, vou ficar super rarefeito de informação se eu sacar uma sondagem fora e vou ficar longe, as distâncias ficarão longe. Em suma, Paola, nós estamos apregoando que isso aqui tu analise qualitativamente, não guarde esse número aqui, isso aqui é quanto certo vai ser o meu modelo. É uma medida de quanto certo, mas não absoluta. Serve para comparar a krigagem dela com a krigagem minha, com a krigagem dele. Para fazer uma eleição, mas não para carimbar dizendo quanto errado ou quanto certo vai ter o seu output final. Por quê? Porque eu faço regressões desse tipo e dá 0,8, e aí tu declara, então tem 80% de regressão, tem mais ou menos 20% de erro. Tá, vamos interpretar como sendo verdadeiro essa frase. Aí tu vai agora comparar o teu modelo contra a realidade operacional, os dados de produção. Quanto é que vai dar os teus erros de reconciliação? E eu vou perguntar para ti, com que base? Bloco a bloco? Mês a mês ou anual? Se for a bloco, tu quiser, isso aqui é uma precisão da estimativa, bloco a bloco, ponto a ponto. Mas a gente está preocupado em fazer a estimativa certa, bloco a bloco? Não, a gente quer acertar no mínimo o mês, a semana. Claro, ninguém tem a pretensão de acertar bloco a bloco. Então é uma medida de erro extremamente pessimista. Porque se eu fizer a média de vários blocos que são produzidos no mês, o que vai acontecer? Esse erro vai cair. Está me entendendo? Tu vai dizer, tem 20% de erro e depois chega lá na produção dá 3% de erro. O que era alarmista? Tu estava dizendo, não, é porque depois eu reconciliei com uns volumões muito maiores do que ponto a ponto e os meus erros também. Então sempre esse aqui é o cenário mais desfavorável, pois não? Não, então, a pensando assim, como seria interessante usar o nosso contexto, já que
E se usar, se não usar, fica pessimista. Ok. E se usar... Pô, mas tu vai aproximar demais. Tu vai pegar... Se tu... Bom, desculpa, faça o que vocês quiserem. Eu prefiro sacar o furo todo. É que nem eu vi ouvindo no rádio hoje. Não discuta opiniões e não brigue, faça o que vocês quiserem e sejam felizes. Porque a gente está... Eu acho que é melhor sacar, porque daí eu vou dizer, pô, se eu não tiver uma informação, pô, se eu estou usando uma... Vamos lá, respeitando a tua opinião, vamos usar o furo. A que distância, Paulo Henrique? A 1 metro? A 2 metros? A 5 metros? Qual é a distância mínima ao longo do furo que tu vai permitir que seja usado na cross-validação? A gente tem esse poder de decidir. Tu vai dizer assim, a distância mínima é de 1 metro. Se tu decidir, tu vai dizer, pô, então não vai ter graça. Ocultei a minha cabeça, estimei com teor nos meus pés, vou acertar a minha cabeça. Vai dar um cross-validação, um errinho desse tamanho. Tem que dizer, tá bom. Então, aumenta a distância. Quanto, Paulo Henrique? Para 2 metros, vai ficar um pouquinho pior. Para 3. Eu não sei qual é. Eu não estou preocupado com o erro, estou preocupado... Se eu não conhecer a informação ali, o meu estimador produz um resultado razoável? Sim ou não? É uma medida qualitativa do modelo, não é uma medida quantitativa. Se fosse uma medida quantitativa, eu ia estar super preocupado em ter uma correlação melhor possível para ter uma medida, dona Paola, de quanta confidência eu tenho no meu modelo. Mas eu insisto, não é para ser usado como uma medida de quantitativa do modelo, é para ser usado para comparar entre batalha de variogramas, batalha de estratégia de clivagem. E aí, Paulo, se tu quiser usar o furo, amostras a 5 metros de distância no mínimo, beleza, pode fazer, mas faz para todos os métodos que tu usou, clivagem com tanto, sempre está usando o furo, tu manteve o furo, com uma distância mínima de 5 metros, beleza. O que vai dizer isso? Que tu sempre aplicou a mesma regra para todos os métodos de estimativa. Os teus resultados vão dar tudo 0,90, 0,91, 0,92. O meu vai dar 0,60, 0,61, 0,62. Mas no final do dia, o que tu vai decidir? Vai decidir escolher um setting de clivagem que deu o melhor resultado. Independente se tu mediu na faixa de 0,90, 0,91 e eu medi na 0,60, eu vou continuar usando um setting de clivagem muito parecido com o teu. Me fiz compreender? Se tu foi otimista deixando informação, os teus resultados vão ser mais otimistas, mas não interessa quanto é o que é o número dos teus resultados, é como eles se comparam com outras alternativas de clivagem. Entendem? Se eu levar a escala lá para cima, vai ficar todo mundo bom. Se eu levar a escala aqui para baixo, vai ficar todo mundo ruim. É um cara para eleger, para ranquear clivagem. Pena que o Ricardo Runderhaus não está aqui, porque se nós quisermos otimizar estratégias de clivagem, uma alternativa simples era, maximizar uma função objetiva. Ou Qual é a função objetiva? Posso criar uma função. Vou criar uma função. Variância do erro. O que é a variância do erro? Isso aqui, não é? Variância desse... Quero minimizar essa função. O que eu posso fazer? Bota um script aí no teu software e manda ele testar um monte de input e calcular para cada input uma cross-validação e medir a variância do erro. E depois muda o input, faz de novo. Faz isso 10 mil vezes, mudando o range de variograma de 10 em 10 centímetros, a estratégia de busca, deixa a noite inteira e de manhã ele diz, olha, das 10 mil que eu fiz, o que deu a menor variância da estimativa foi esse grupo. Não é uma maneira de
otimizar. Tá bom? Tranquilo? Eu não estou dizendo que tira ou bota ou força. Estou dizendo, não te preocupa com o valor absoluto, te preocupa que é só um método para comparar alternativas. Façam. Mas saiba que vai ser mais favorável, vai dar mais regressão. Vai dar uma regressão mais forte. A Gabriele chegou, tira o 1.500 e tanto, tira. Vai melhorar tudo. Mas para que estimar o que eu já sei? Oi? Mas na ideia, para que eu estar estimando o quanto eu já sei? Não, mas é que lá, eu já sei, mas eu tirei ele fora como eu não soubesse. Então, mas para quê? Porque na realidade eu já sei que aquele ponto. Não, mas é para exatamente avaliar quão bom é o teu método. Se o meu método não conseguir acertar muito bem aonde eu já sei, se ele sistematicamente superestimar onde eu já sei, ele está dizendo, olha, o teu método não está muito bom. Sim, mas o que eu já sei que ele serviu para fazer as outras informações. Quando eu tiro ele, não vai buscar informações de outros. Mas claro, e daí vai dar errado. Tá, mas não pode dar viés nesse erro. Ele tem que errar. Isso nunca vai ser mais preciso do que a primeira que eu tive. Não, mas claro, nunca vai ser mais preciso. Se eu estou trabalhando com N-1 informações, nunca vai ser tão bom quanto trabalhar com N. Se eu já sei, para que fazer isso? Não. Então tu não entendeu o espírito da coisa. Eu já sei. Vamos voltar para o slide. Eu estou com isso aqui. Não, eu vou precisar fazer isso. Eu tenho na tua. Tu tem duas maneiras de acessar a realidade, o real. Uma é fazer um modelo de tudo, estimar tudo e ir por terreno depois e medir com dados de produção. Vai demorar 20 anos minerando para saber se o teu modelo está certo ou está errado. Se estiver certo, que maravilha. Tá? Aí os caras pensaram, cara, eu estou querendo fazer uma checagem. Se eu vou pegar um dito variograma, uma dita estratégia de clivagem e aplicar nesses dados, e será que eles produzem um modelo sem viés de preciso? Ponto de interrogação. Eu sugiro, um cara falou, eu sugiro a seguinte técnica para avaliar se o meu mecanismo de estimativa é razoável. Eu sugiro omitir um dado por vez e usar o meu mecanismo de estimativa para ver se ele tende a produzir um resultado satisfatório. Aqui, por exemplo, ali é 292. Eu usei tais parâmetros. Aí vamos dizer que eu mudei os parâmetros e deu 350. Esse novo parâmetro é melhor que o anterior. Claro. Para mim, isso só seria mais se eu vou usar esse modelo para outro lugar que eu não sei. Não, é para usar aqui. Mas isso eu já sei o dado para que eu estou. Não, mas não é o dado que tu está procurando. É o arquivo de parâmetros que tu está calibrando. Você está tirando os parâmetros. Não, o que eu vou levar desse exercício embora, o que eu levarei desse exercício embora, é um setting de parâmetros ótimo. Qual o setting de parâmetros? Eu não estou preocupado qual é o número que eu estou estimando aqui, eu não vou usar um modelo, tira fora o 292 e usa o 442. Eu estou pouco me lixando por valor amarelinho que está ali. Eu estou preocupado em saber, eu estou escolhendo um conjunto de parâmetros. Se eu estiver usando um conjunto de parâmetros adequado, eu vou estimar nos lugares que eu sei, próximo dos lugares que eu sei. Então, a gente volta naquele gráfico de novo. Cada parâmetro que eu fizer vai gerar uma... Claro, cada parâmetro que eu tiver vai gerar um scatterplot diferente. Isso aqui. Agora, qual é o parâmetro que foi o melhor? O que levou o gráfico verde. Ou que a variância foi... Bom, supondo que a mínima variância foi no gráfico verde, conforme o nosso gráfico. Qual é a dica? Agora, pega o banco de dados completo, com o arquivo de parâmetros que deu esse scatter verde, e estima em tudo. Aí sim eu tenho o set melhor. Sim, mas é exatamente isso que nós estamos falando. Se você não fizer isso, você não vai fazer. Se eu não te fizer isso, Sim, é
Se eu não tivesse feito isso com os dados originais ocultando um a um, como é que eu ia saber que o setting verde é melhor que o amarelo? Eu fiz um treininho antes de estimar o modelo. Isso era feito nos anos 70 e 80 de montão. Por quê? Porque eu fazia um treininho que demorava muito no computador processando. Em vez de fazer um modelo com N mil dados, N mil blocos, e ser um lixo o modelo e ficar sabendo 2 semanas depois, eu já fazia uns testes desse tipo. Quando eu mandava estimar o modelo, eu já mandava estimar com um setting verde. Agora, se vocês não quiserem usar essa técnica, beleza. O que vocês fazem? Usem um setting de parâmetros que vocês escolherem. Qual vai dar? Vai dar o que vai dar. O que vocês fazem para validar o modelo que vocês geraram ontem? Média, análise de deriva, pesos negativos. Aí muda o set de parâmetros para o que está o vermelho, faz média, análise de deriva. Qual é o outro negócio? Visual, peso negativo. Depois muda, faz isso 10 vezes e vai elencar o melhor. Nós estamos falando a mesma coisa. Estou dizendo, existem N alternativas para checar se aquele modelo que tu está produzindo é válido ou não. Nós estamos no final, nós produzimos um modelo. Esse modelo é válido, dona Paola? Ponto de interrogação. Tu vais entregar esse modelo para o teu cliente, para quem está na cadeia produtiva. Depois de ti vem o engenheiro remediador, depois de ti vem o engenheiro de planejamento. Esse cliente que pegou o modelo de recursos para operacionalizar, eu tenho que entregar um modelo que eu tenha confiança, que esteja validado. Que cheque tu fizesse para ver se teu modelo está adequado? Nenhum. Então não entrega para ele. Verifique se as médias estão legais, se visualmente ele está legal, se ele não tem estimativa negativa, se ele tem análise de deriva decente, se ele cross-valida adequadamente. Não passou nos teus testes, volta para a prancheta de design e mexe nos parâmetros. Eu dei um elenco de técnicas ao final da aula de krigagem para checar se o modelo krigado é válido ou não. Eu falei a seguinte frase: o ato de tu ter usado um método de otimização, dito Best Linear Unbiased Estimator, que nome bonito, Blue, melhor, o ato de eu ter feito isso não garante que o modelo que eu estou entregando é bom. Pode ser um lixo. Mostrei o modelo do Ernesto ali todo torto. Acabei de krigar com as diretivas de krigagem, com um ângulo de rotação da anisotropia 90 graus desviado da realidade. Qual é a consequência? Deu um modelo completamente errado. Pô, mas como é que o teu método que otimiza tudo, dá tudo errado? Eu estou dizendo, tem que checar o output do método. Aí eu dei um elenco de alternativa para checar o output do método. Entre elas, essa daqui. É só isso. Paulo, é mais uma alternativa, Paulo, de simplesmente cross-validação, está naquele elenco de técnicas de escolha e calibração do arquivo de parâmetros. Pronto. E dá para fazer, tipo, selecionar uma área, porque se a área for muito grande, por exemplo, você seleciona uma área e testa só naquela área. Poder pode, mas qual é a diferença? Tu vai fazer a mão? Parece que eu estou ouvindo nos anos 70. Vou pegar um cantinho ali porque dá muito trabalho. Tem, já fez tudo. Vou fazer o piloto, claro. Agora vamos lá. Tu tem um depósito que tem 8 domínios. Depósito, cobre. O que tu vai fazer? Não, vai fazer em todos os domínios. Ô, preguiça. Quem é que disse que o set de parâmetros no domínio A com range tal, com número de dados tal, é o mesmo que eu vou usar no domínio B, no C, no D, no E, no F, no G e no H? A calibração tem que ser feita por domínio, a não ser que tudo seja igual, a continuidade espacial é igual em todos os domínios. Então,
Se as populações são diferentes, aqui, cada desenho que eu faço é um quadradinho branco, que significa um domínio. Se tu estiver no mundo real e tem 8 quadradinhos brancos, qual é a diferença daqui para o mundo real? Não é nenhuma. Vai fazer tudo isso tantas vezes quanto tiver domínios. Vai ter que fazer variograma, tem que fazer análise exploratória por domínio, tem que fazer variograma por domínio, tem que fazer estimativa por domínio, tem que fazer validação por domínio. Para mim é claro e cristalino isso. Ou tu vai fazer num e achar que nos outros está tudo certo. Tá bem? Hã? Fala, Alexandre. Quanto mais tu compartimentar o problema físico, o depósito mineral, em subpartes, é porque tu está dizendo que cada parte em si é estacionária, homogênea estatisticamente. Ali dentro tem uma lei de distribuição de probabilidades, tem um conjunto de dados que é válido só ali. Deve ter uma assinatura de quantidade espacial específica, tem que fazer uma estimativa específica para ela. Mudou de lugar, começa o trabalho todo de novo. Tudo isso vai acontecer tantas vezes quanto tu dividisse o depósito em domínios. Bom, mas mesmo assim, é ele na hora que tu criar, mas a interpretação anterior que vem com a análise exploratória e a variografia, não é ele. Esse é tu. E esse vai demorar. Na primeira aula estava escrito: geoestatística não veio ao mundo para fazer o nosso trabalho mais rápido e mais fácil. Veio ao mundo para fazer o nosso trabalho melhor. Agora eu vou fazer, vai ficar tudo rapidinho. Não vai. Agora eu vou embora para casa mais cedo. Não vai. Vai dar muito mais trabalho. Era muito mais fácil eu pegar um saco de dados e botar no Geosoft, no Surfer e mandar ele criar com mínima curvatura sem olhar nada. É muito mais fácil. Mas agora eu migrei para cá, vai dar mais trabalho. Mas para que eu vou fazer isso? Para que eu quero mais trabalho, Aaron? Bom, deve ter um benefício, né? O benefício é ter estimativas mais precisas. Se tu quiseres errar menos os teus prognósticos, vai ter que se esforçar mais. É esse o negócio que nós estamos metidos. Fazer estimativa precisas e acuradas. Para isso dá trabalho. Vamos fazer um fechamento aqui do nossa cadeira, tá? E vamos só dar uma olhada na relação causa e efeito da krigagem sobre o valor estimado. Vamos começar com o que eu tinha colocado para vocês outro dia, aqui o Easy Kriging, tá? Com 7 amostras em volta do pontinho vermelho. Valor estimado aqui 50, variância do erro esse aqui. Tá bom? O que vai acontecer se eu botar o peso para cada amostra? Na situação que aqui se coloca, é idêntico. Todo mundo tem vamos botar aqui. Todo mundo tem o mesmo peso. Não está com a mesma distância, vamos ver. Não está bem. Está todo mundo na mesma distância, todo mundo com o mesmo peso. Tá? Se eu eventualmente aproximar mais a amostra 1, por razões óbvias, ela vai receber mais importância que as demais, e a informação que está um pouquinho eclipsada em volta dela, que é a informação 6, recebe quase nada de peso. Um pouquinho eclipsada, porque pode estar totalmente eclipsado, e aí começa a aparecer o peso negativo. É o efeito da redundância amostral. Tá bem? Então, recapitulando de hoje, krigagem pode levar ao aparecimento de pesos negativos, que com uma combinação explosiva, peso negativo com um valor absurdamente alto, por exemplo, vou botar aqui um valor absurdamente alto, 500,
não é... Peso negativo foi para a amostra 6. Por que não deu? Vamos botar... Pronto. Exagerei bastante. Pegou um peso negativo com um valor alto, levou uma previsão negativa e nós alertamos. Temos que remediar esse problema, minimizando o aparecimento de pesos negativos com nova estratégia de crigagem, eventualmente até com a remoção da amostra 6 na hora que eu for estimar esse lugar. Tá? Bom, vamos voltar para a situação anterior, botar 7 amostras, estimativa positiva. O que tu acha que acontece? Vamos dar uma olhada só se eu mexer alguns... Olha, opa, perdão. O valor previsto. Bom, se todas as amostras são equidistantes, independente do range que eu colocar, não vai mudar significativamente a estimativa. Tá? Agora eu quero aqui fazer pequenas variações no range. Vocês estão vendo que o valor previsto não está mudando muito. Porque com crigagem ordinária tem um peso residual para as amostras que estão fora. Só crigagem simples que força que recebam 0. Tá? Aonde é que tu viste? Vamos lá. Quando nós tivermos... Vamos tirar todo mundo do range. Se receber peso 24% na amostra 1, tu ainda tens 76 para distribuir para as demais. Tu estava esperando que ninguém recebesse nada, certo? Vai receber. Tá? Para resolver aquele sistema de equações e o somatório dos pesos darem 1, as demais vão ter que receber. Com a crigagem simples, tu não dá peso para a amostra, Paulo, mas aí dá para média para fechar 1. Aqui, como eu não tenho como dar para média, eu dou para as que estão em volta. Então, Paulo, é permitido usar a crigagem ordinária com um raio de busca, o elipsoide, ir um pouco além do range do variograma? Sim, porque vai haver um pouco de peso para as amostras que estão além do range, se eu não achar suficiente quantidade de amostras perto. Tá claro? Mas vamos voltar para a situação, vamos deixar essa situação que está aqui e vamos ver uma coisa que eu acho extremamente relevante. Previsão, 60 unidades. Estou estimando um ponto no espaço com essa malha amostral. O que vocês acham que vai acontecer quando eu não estimar um ponto, mas um bloco, um volume? Olha o erro que está na faixa de 110. Se eu não estimar, se eu almejar a estimativa num volume muito maior, Paola, por exemplo, um mês de produção, um mês eu vou botar aqui um bloco. Opa, o que vai acontecer com o meu erro? Meu bloquinho está aumentando. Então, quanto maior o volume do objeto que eu estou estimando, não mudou muito o valor do objeto, mas o erro a respeito daquele valor diminui brutalmente, diminui quase pela metade. Significa que se eu disser que o teor dessa área de 35 por 35 metros quadrados é 61, o teor dessa área médio é 61. É diferente de eu dizer que esse ponto vale 61. Esse ponto, para eu botar o dedo ali e acertar 61, eu vou ter um erro, uma variância de crigagem de 110. Quando eu botar o teor médio dessa área e remover toda essa área, o teor médio dessa área vai estar muito menos errado do que daquele pontinho. Se eu aumentar mais ainda o tamanho do objeto que eu estou estimando, o erro vai decaindo. Então, qual é o tamanho de blocos que você deseja
estimar, eu vou dizer o maior possível. Que quanto maior o objeto que eu estiver estimando, menos errado eu vou estar. Simples assim. Se eu levar o limite isso aqui, Jonas, eu vou estimar o teor médio da área. E aí o erro vai ser o erro da estimativa da média. Por que os geoestatísticos querem estimar blocos grandes? Para errar pouco. Por que os engenheiros de planejamento e os remediadores querem blocos pequenos? Porque eles querem saber cada pedacinho da jazida em detalhe para fazer o planejamento. Bom, o preço de ter uma malha longa para bloquinho pequeno é o erro, pois não? Não, tu respondeu justamente. O que eu recomendava, eu tinha dito tamanho mínimo Um quarto. da malha. Se tu botar menos de um quarto da malha, tu vai estar numa situação de erro cada vez maior, absurdamente grande, que é indesejável. Ah, mas eu preciso de bloqueios pequenos porque não encaixa no meu wireframe. Eu estou falando coisas que vocês estão acostumados, eu vou fazer subcélulas para encaixar dentro do sólido. Pode fazer. O que eu vou dizer que não? Qual é o preço desse ato? Ter um bloquinho desse tamanho, tamanho dos meus dedinhos aqui, com um teorzinho ali dentro, que matematicamente foi calculado assim, só que o erro dele é absurdamente grande. Então, digamos que uma mina de ferro, onde tu tem uma profundidade grande, uma malha de 5 por 100, você tem um bloco de 50 por 50. 25 por 25. Pode. Um quarto, 100 por 100, uma malha, metade um quarto da malha, 20. Buscando um bloco maior, sabendo que não precisa ser tão minucioso o planejamento como uma de ouro, por exemplo. Bom, repete, eu tenho 100 por 100 numa jazida de ferro, tenho blocos de 50 por 50, eu posso, se eu quiser, ir até blocos de 25 por 25, porque as tuas estimativas nesse tamanho ainda terão erros bastante aceitáveis, é isso que eu estou dizendo. Agora, tu não deveria fazer blocos de 10 por 10 numa mina de ferro, porque tu vai estar 1/10 da malha. E aí, o que vai acontecer com esses blocos? Vão ter um valor, mas o erro da previsão vai ser alto. Tá bem? Mas o bloco também, quando ele é muito grande, você coloca diminuição, né? Se o bloco ficar muito grande, na hora de Eu estou falando estimativa. Sob ponto egoísta, sob a ótica egoísta de um estimador, o estimador, se ele desejar errar o mínimo possível, ele vai sempre querer estimar no maior pedaço de sólido possível. Bom, depois nós vamos... Ah, mas se eu estimar muito grande, eu não tenho como ter seletividade. Bom, tudo bem. Então tem que estimar menor. Então, antes que o Giovanni pergunte, eu vou dizer o seguinte: pode estimar blocos pequenos? Pode, desde que tenha malha de sondagem adequada. Tu tem uma malha de 100, eu vou pegar uma mina de ouro, tem uma malha de 50, uma malha pioneira, e quer fazer o planejamento sequencial em blocos de 5 por 5. É adequado? Não. Tu vai estimar mesmo assim? Vai. O que vai acontecer com cada um daqueles valores? Vai estar errado. Qual é o tamanho adequado? 1/4, 12,5 por 12,5. Ah, mas nem não encaixa. E aí dá diluição. Bom, então é o seguinte, se tu quiser fazer um planejamento adequado, sem diluição, tu não tem que ter uma malha de 50. Tu tem que ter uma malha de 25. Vamos voltar para a prancheta. Tu está querendo tirar leite de pedra. Tu quer fazer um planejamento de curto prazo, bloco a bloco, com uma malha de exploração. Está errado. Tu faz planejamento de longo prazo com uma malha larga e depois tu adensa durante a pré-operação, pré-mining, lá durante a geologia de curto prazo, e aí tu adensa em blocos menores. O problema, na minha opinião, que nos últimos 10, 15 anos começaram a pegar os dados de exploração, que são uma malha larga, e como o computador aceita o tamanho que tu quiser, começaram a botar bloquinho desse tamanho e sequenciar ao longo de 20, 30 anos. Eu fico pensando, poxa, o bloco que vai sair no ano 29, às 4 da tarde, estimado com os dados de exploração, tem um teor lá naquele cara, tem um valor de NPV. Tu acha que aquilo ali está certo? Nem olha para aquele troço, não tem pé nem cabeça aquilo. Como é que tu vai saber o valor do negócio daqui 30 anos, com base nas informações que estão agora, que tu vai adensar muito mais? Está cheio de erro ali. Então nem sei para que fazer.
Faça para o primeiro ano, para o segundo ano. Ou então faça numa base não bloco a bloco. Faça numa base ano a ano. Ou seja, estima o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Claro que eu tenho que ter planejamento de longo prazo. Eu só estou dizendo que fazer o planejamento de longo prazo num suporte de diário não faz sentido. Faça o planejamento de longo prazo no suporte do longo prazo, que é um pedaço da jazida referente a um ano de produção, não a 1 hora de produção. Agora, por exemplo, como no depósito eu tenho 3 malhas, por exemplo. Eu tenho uma área densada 25, uma área 50, uma área 100. E aí? Aí, por um meio termo, entre Não. os 3. Pode fazer um grid em cada zona, se tu quiser, por exemplo. Ou tu fazer um grid compatível com a área menor, que vai estar bom para a área menor, vai dar... Tá ruim para as outras, né? Qual é o preço de botar blocos pequenos na zona que a malha está larga? Qual é o preço? Na zona que a malha está adequada, botar blocos pequenos, ok, erros compatíveis. Na outra zona, erros maiores. E na outra zona, erros maiores. Qual é a consequência disso? Sendo prático, aquela zona de malha apertada, os erros são pequenos, eu vou chamar aquilo de recurso medido. Lá naquele canto que eu tenho uma malha larga e as estimativas são erradas, eu vou chamar ele de recurso sei lá o quê. Professor, mas quando você muda o tamanho assim do bloco, né? Muda também as curvas tonelagem em teor, né? Sim. Então, então qual seria a relação ótima em relação a todo? A curva tonelagem em teor tem que representar a tua realidade, né? Sim. Então, eu acho que você, para você saber mais ou menos a realidade da mina, você tem que fazer, tem que reconciliar, né? Ou se tu tiver uma mini operação. Se não tiver uma mini operação, tu não tem... E aí você vai ajustando... Se tu tiver uma mini em operação, tu pode reconciliar com os dados de operação, sim. Mas continua com a mesma conversa. Qual é o tamanho de blocos que tu tem que ter para ter uma curva de parametrização, grade tonnage adequada? Um tamanho de bloco que não suavize exageradamente. Porque senão o teu modelo está... Se nós estamos discutindo aqui que o tamanho de bloco pequeno vai errar muito, o que tu acha que vai acontecer com a tua grade tonnage? Se todos os teores de cada bloco tem muito erro, vai estar errada. Se não está errado, se tu criasse um modelo de teores, que tu não confia nele, por quê? Olha por que eu não confio nele, Belisário. Porque os erros das estimativas dele são muito errados, são muito altos. Eu não confio nas estimativas, crio uma curva, eu não confio nessa curva. Aí eu faço blocos maiores, erros menores, a curva está mais fidedigna com a realidade. Então eu tenho que ter uma curva feita num modelo que valide bem. Se tu tiver dados reais, valida contra dados reais. Se não tiver dados reais, valida contra simulação, que vocês vão ver daqui a pouco. Eu posso simular a realidade do depósito, simular a realidade, não é simular o depósito, e comparar qual é o desvio que eu tenho em relação a teores simulados, para escolher um tamanho de bloco adequado. Quando eu sou avista, eu não acho muito problema, porque para planejamento a longo prazo, você trabalha com volumes um pouco grandes, né? Sim, então, mas para que... Se tu... Então, eu preciso que não suavize, é mais para o curto prazo. Não, eu preciso que não suavize sempre na minha cabeça. Se tu botar blocos pequenos, tu vai suavizar exageradamente. Longo prazo, tu não está interessado em bloco a bloco. Então tu não vai suavizar a longo prazo, tu não vai suavizar porque tu vai fazer a média de todos os blocos que compõem o ano. Aí não está suavizado. Mas cada bloco individualmente está errado. Então a pergunta é: o que tu quer? Tu quer saber o teor do ano? É o que tu está falando? Não vai acertar bloco, tu vai acertar o teor do ano. Eu sei. Então tu está feliz. Isso eu já fiz. Então para que fazer bloco pequeno se tu quiser saber o teor do ano? Tá? O curto prazo que vai fazer os blocos pequenos quando chegar o momento dele fazer os blocos pequenos. Por exemplo, quando o nosso modelo de bloco ser percentil, né? Bom, isso aí é peculiaridade do software de... Aí, quando um bloco muito grande, aí dilui muito, né? Tá. Porque já está pegando o contato com as ferramentas do bloco, né? Então, dentro do bloco tem englobado muita quantidade de estilo. Então, isso que aí de repente, se nós consideramos um bloco muito grande, isso que estamos fazendo. Estamos
sobreestimado, não está falando mais quantidade de O que o Belisário está dizendo massa. é que Claro que metal é a mesma coisa, né? tem um bloco que está numa borda de 2 domínios, domínio 1, domínio 2. Aí ele diz que o teor desse bloco contribui... Tu sabe o teor do bloco, tu estimou o teor do bloco. 10, o teor do bloco. E aí ele bota para dentro do domínio 2 a parte do bloco com o teor 10 e para o domínio 1 a porcentagem do bloco. Bom, então na verdade o que entrou para o domínio 2 não foi o bloco, foi uma porcentagem. Isso é uma aproximação que tu faz. Tu sabe qual é o teor do domínio 2, desse pedaço churado? Sabe? Não, não sei. Eu sei do todo. Não, eu faço estimativa domínio por domínio, né? E após eu quiser para responder o teor do bloco, né? O teor do bloco é o teor do bloco. Desse pedacinho que está aqui, não é 10 vezes a porcentagem do pedacinho. Não, mas ele faz duas estimativas. No domínio Sim, contribui. depois pondera pelo Tá, mas é que na verdade o pedacinho que ficou lá para cima podia ser um pouquinho maior do que o pedacinho que está lá para cima não é 10. Tu está assumindo que todas as partes do bloco é 10, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. quando você pondera. Claro, tu está assumindo que aqui é 10 e aqui é 10. Eu nunca disse que era isso aqui é 10. Eu disse que isso aqui é 10. Então, tu está dizendo, lá para cima tem 70% com 10. Não sei se lá tem 70% com 10. Lá tem 100% é 10. Lá em cima pode ser 12 e aqui embaixo pode ser 8. Só isso. Ah, porque preciosismo? Não, só estou dizendo que tu está assumindo uma coisa, que tu está assumindo que o bloco é homogêneo. Tu está dizendo que qualquer partícula que eu pegar aqui dentro tem 10. Tem? Não. Então tá, então entendeu-se que nós estamos fazendo uma aproximação, pois não, Giovanni? Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo, olha, eu estou fazendo uma conta que assume coisas que não necessariamente são realidades. Ah, mas como é que eu faço? Vai cair naquela conversa de ontem dos pesos negativos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? Assumir que uma pedação da jazida é tudo igual, é assumir homogeneidade completa. Então você está falando que se você subblocar e estimar, vai dar diferença entre estimar e depois subblocar, correto? Eu estou falando o quê? Não estou falando nada disso. Vamos cortar esse assunto. Eu estou falando se tu botar blocos pequenos, tu erra muito, blocos grandes, tu erra pouco. Só isso que eu estou falando. Eu não estou preferindo nada. Hoje, nessa cadeira, eu não estou preferindo fazer nada. Eu só estou dizendo, quanto maior os blocos, mais vocês vão fazer errado. Ponto. O que vocês querem fazer? Pode ser que o que eu faria, eu não faria nenhum nem outro. Eu ia fazer simulação ponto a ponto, ia reblocar em tamanhos de blocos variáveis com base na média dos valores simulados ali dentro. Assim que eu faria. Então, por isso que eu não estou dizendo como é que eu faria agora, porque essa cadeira não seria a solução que eu faria. Eu ia simular todo o depósito num grid de 1 por 1 por 1. Aí eu ia pegar o teu prototype, teu modelo de blocos, com o tamanho de bloco que ele fosse, inclusive pode ter subbloquinhos desse tamanho, e ia fazer a média dos pontinhos que estão dentro de cada bloco. E aí ia ter um teor em qualquer tamanho de suporte que tu desejasse. Totalmente aderido. Mas aí eu fiz sem suavização nenhuma. E faria 50 simulações, cada uma aquele bloquinho, subbloquinho de 1 metro por 1 metro, que eu darquei pau nele. O que aconteceria? Teria 100 valores. E aí eu teria uma apreciação quão certo ou quão errado aquele valor. Esse para mim seria o caminho ideal. Até hoje eu vou forçar a barra. Depende da característica da jazida. Uma jazida relativamente homogênea, um cobre pórfiro, um depósito de ferro, subblocar não é crime. Por quê? Porque o teorzinho aqui é muito parecidinho que o teorzinho aqui. Então, que tu usa lá no teu datamine, teu parent cell, pega o teor do blocão e carimba em todas as células filhas, não é isso que tu faz? É um crime? Não, é
mais ou menos assim. Isso que eu acabei de falar para ele, que todos os pedaços são diferentes, não se aplica, por exemplo, num depósito de ferro. Mas no depósito de níquel dele é um monte. 5 metros para cima e 5 metros para baixo de um bloco varia muito. Então, eu te diria o seguinte, uma subblocagem num depósito relativamente homogêneo, tipo ferro, não é grande problema. Tipo uma jazida de carvão, tipo uma jazida de bauxita, não é grande problema. Agora, fazer uma subblocagem num bloquinho pequenininho, numa jazida de níquel laterítico ou de ouro, eu acho que é mais impactante, porque aquele cantinho do bloco não tem nada a ver necessariamente com o teor médio do bloco, é só isso. Infelizmente, Giovanni, na minha cabeça não tem uma receita de culinária que eu use sempre. A resposta universal que a gente brinca aqui é depende. Tu faria isso, depende. Depende de quê? Vamos fazer esse bloco. Tu não ouviu da minha boca que era ruim? Que eu não faço? Quando? O depósito aceita esse tipo de desaforo? Faz. Pô, esse depósito é extremamente errático, heterogêneo. Tu está assumindo a homogeneidade de um troço que não existe. Então não faz. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Você falou aí que você subdividiria em vários blocos pequenos, né? Para a gente aí fazer a simulação. Simulação não tem bloco, é pontos no espaço. Tá. Depois tu pega o teu prototype, teu modelo de blocos, com o tamanho que tu quiser, inclusive tamanhos variáveis, e faz a média ali dentro. Mas o mínimo tamanho do bloco não deveria ser o SMU? Porque deveria ser o quê? O SMU. O que é SMU para ti? A mínima unidade de lavra. Tu lavra naquele tamanho de unidade de lavra? Eu faço meu plano para ter função a isso, né? Porque eu estou assumindo que o mínimo que eu consigo lavrar com o equipamento que eu tenho, né? E se eu faço um bloco muito pequeno, aí... Só para encerrar essa coisa, SMU é uma coisa de livro que não existe em nenhuma mina que eu conheço. Por quê? Porque ninguém lavra um bloco de 5 por 5 por 2,5. Eu nunca vi uma escavadeira chegar lá e tirar 5 por 5. O que tu lavra é dig line, linhas de escavação, muito maiores do que o SMU. Então, o SMU é uma terminologia que a gente usa para decidir qual é o tamanho de blocos e chama menor unidade de lavra. Eu nunca vi uma lavra ser operacionalizada com SMU. Só para falar em tom jocoso, a não ser que o método de lavra seja dos 7 anões, cada anãozinho chega lá com um martelinho e consiga tirar seletivamente uma pedrinha e botar nas costas. Aí eu tô lavra de máxima seletividade, tu pode ter uma SMU. Agora, quando tu botar uma escavadeira de 10 metros cúbicos de concha, um caminhão com 150 toneladas, a tua SMU vai ser quase que um turno de produção que vai pegar um monte de coisa. Por exemplo, no níquel laterítico, a gente lavra bloco a bloco praticamente, né? De que tamanho? 6,25. Com reta escavadeira bem pequenininha. Sim. Beleza. Sim. Tá, beleza. No cobre do teu vizinho ali não faz isso. Tá? Em ferro nenhum eu conheço. Em ouro aqui com uma jazia com 5 por 5 blocos por 2,5 de altura não lavra bloco a bloco. Tanto é que quando a primeira coisa que tu vê quando tu chega numa mina a céu aberto, parar no Belvedere e olhar para a mina, o que é que tu vê? Eu vejo aqueles negocinhos do CSI, aquelas faixinhas amarelas, que alguém embandeirou, o geólogo, o que é aquilo ali? Polígono de liberação. Não é? O que é aquilo ali? Aquilo ali é a verdadeira SMU que tu tem. Para minha cabeça, aquilo ali é a SMU. Não é aquilo que ele faz? Ou por acaso ele pintou os bloquinhos? Nunca vi pintar bloquinho. Os que tem, eu brinco, parece que morreu alguém, botou, os flag. Hoje, modernamente, a gente não faz isso, a gente tem na concha da escavadeira um GPS de precisão. Aonde tem? Tem lá na tua casa. Não é nas outras casas. 95% dos lugares não é igual à tua casa. 95% dos lugares não tem lavra de precisão com GPS na caçamba da escavadeira para saber qual é o XYZ que está a escavadeira. Inclusive no bordo do cara ali, ele está vendo aonde é que ele está no modelo. Quantos lugares tem isso? Eu não conheço muitos lugares que tem isso.
Tá? Então não projeta uma realidade que felizmente tu vive, como a maioria dos lugares. Alguém está aqui, trabalha numa mina de ouro em Goiás ou na Bahia, não sei se tem isso. Despacho é uma coisa, precisão é outra. Tá? Então, SMU, só para... Me mostra mais... Aqui tá, a SMU no computador está aqui. Vamos no campo, me mostra mais SMU aí. Vai estar lá uma semana o polígono. Isso aqui é a detonação dessa semana. Está aí a SMU. Inclusive a SMU que tu fala é in situ ou depois de detonada? Não, lá é 80% de desmonte mecânico. Tu é um caso extremamente particular. Já pegou uma SMU in situ e detonou ela? Aí. Cadê? Quando é que tu vai lavrar in situ ou detonada? Detonada. Onde é que foi parar a detonada? Já botou trackers para ver quanto que movimentou o negócio depois da detonação? Então, SMU é um material, uma pilha de detonado, tudo eventualmente misturado, quando não cai do nível 10 para o nível 0 lá para baixo, porque detonam tudo mal e ainda cai para... Quantas minas tu para olhar, não está reconciliando bem o dia. O cara detonou aqui em cima, caiu 3 bancadas para baixo, a escavadeira lá de baixo, está minerando o que a escavadeira lá de baixo? O material lá de cima. Aí está dizendo, pô, mas esse nível está tudo errado das previsões. Claro que está errado, eu não estou lavrando esse nível, estou lavrando o que veio rolando lá de cima. Então, a gente tem que... Vamos olhar o que está acontecendo. Não reconciliou, está diluição. O teu modelo não está estimado. Tu está diluindo a operação desses caras. Então, olha bem. Quando tem desmonte mecânico, que tu consegue cortar, que nem tu passasse teu canivete suíço aqui, porque o material é sólido, tu consegue cortar com o erro de delimitação da lavra, pequenininho, não ter diluição por detonação. Claro, isso é o mundo ideal, mas isso não é o mundo da maioria das pessoas. A maioria das pessoas pega material duro, que tem que detonar, que tem dificuldade de seletivamente tirar pequenos blocos, tem inabilidade do operador. A lavra mais seletiva que eu conheço, carvão aqui no sul do Brasil, lavrar layers de 25 centímetros. Lavrar layers de 25 centímetros, seletivamente. Bauxita na Amazônia tenta de meio metro, só que tem uma baita de uma escavadeira, ou reto escavadeira. Como é que tu vai ter só aqueles dentes da máquina tem meio metro quase? Aí como é que tu vai ter seletividade com um dente que é quase o tamanho do layer que tu quer tirar? A não ser que tu contrate 7 anões, tu vai ter seletividade perfeita. Cada um leva uma pedrinha, inclusive ele nem leva estéreo, ele já larga do caminho para não carregar. Tá? A SMU é discutível. Tá bem? Então, o que mais que nós temos aqui? É importante, na minha cabeça, é importante entender essa relação erro versus tamanho do objeto, tá? E que suscitou esse debate. Porque são sempre duas forças lutando uma contra a outra. Os engenheiros de planejamento querendo isso pequeno e os estimadores querendo isso grande. Eu só queria explicar por que a gente quer isso, Giovanni, e grande. Para errar pouco. Eu quero isso aqui para errar pouco. Ah, mas agora eu preciso pequeno. Eu não faço isso para te magoar como engenheiro de planejamento. Eu vou te dar os bloquinhos grandões porque... Não. Então tu quer, porque tu precisa bloquinhos pequenininhos. Bom, então vamos dar um jeito de fazer bloquinhos pequenininhos. Mas, Giovanni, eu vou te alertar o seguinte. Bloquinhos pequenininhos vão estar isso aqui grande. Então nós vamos fazer simulação geoestatística, que o Périx vai mostrar agora. E nós vamos quantificar o erro desses bloquinhos, e tu vai fazer o teu planejamento, estocasticamente falando, levando em consideração o erro desses teores, para ver se eles afetam a sequência do nosso projeto, a economicidade, ver se o nosso projeto aceita essas incertezas desses bloquinhos, com a malha atual, certo? Vai dizer, não, ficou muito incerto a resposta do nosso projeto, o NPV é marginal.
essa sequência aqui não leva a uma confidência nos primeiros 5 anos. Então nós podemos agora dar mais um outro passo. Então vamos estudar uma malha um pouquinho mais adensada desse mesmo depósito para reduzir essa tua incerteza do planejamento. Está escrito lá, tese da Vanessa, que é vocês. Por quê? Porque eu não estou dizendo que não dá para fazer planejamento em bloquinhos pequenos. Eu estou dizendo que nessa malha atual vai levar a uma incerteza exacerbada. Então, para reduzir a incerteza estatística, adensa a malha, revisita o problema, remede a incerteza do NPV, agora está adequado. Beleza, então executa essa malha agora. A lição na primeira cadeira é malha larga, bloco pequeno, erro grande. Malha larga, bloco pequeno, erro grande. Ah, mas eu quero fazer? Faz. Como diz o professor Deutsch, esses tempos aqui, está cheio de coisas que a gente sabe que é boa prática, outro tanto de coisas que é má prática. Só que eu não digo mais certo ou errado. Eu digo que é má prática ou boa prática. Quer usar, usa. A gente estava falando, variáveis não aditivas não se criga. Pode crigar. Tá certo? Não. Quanto está errado? Não sei. Mas não é uma boa prática. Mas não está proibido de fazer aproximações. A gente não está proibido de fazer aproximações. A gente vive, essa essência da nossa cadeira é uma estimativa, são aproximações. Nós temos que saber só as consequências das aproximações. Quando eu falei aqui para ti, Melissa, que assumir homogeneidade e distribuir, eu estou falando, gritando, está errado. Pode ser um erro desse tamanho. Pode ser um erro desse tamanho. O fato é que não é certo. Agora, qual é a consequência operacional industrial? Pode ser mínima. Bom, então está fazendo gritaria por nada. Bom, eu não sei qual é o tamanho do erro, da consequência disso. Então, o que é boa prática? Avalia. Faça lá uma simulação, veja o que acontece com a variabilidade dos teores a curta distância e veja se isso que eu estou fazendo não é crime. Se não é crime, eu estou fazendo uma aproximação consciente. Só que eu advogo, eu também usei essa... Calcule as coisas. Não ache que é bom fazer aquilo ou é ruim. Calcule. Tá bem? Alguma pergunta a mais? Nós vamos explorar esse software um pouquinho mais na outra cadeira. Tá? Só para a última, se eu mudar o variograma desse para esse, com os mesmos parâmetros, não mudou quase nada a estimativa. Então não é a função que vai impactar o resultado, é como é que ficou a curva. Se eu mudar a curva, continuar dando uma distribuição de peso em volta do ponto vermelho igual, não vai mudar nada. O certo é exponencial, o certo... Não, o certo é o que produz uma estimativa. Se eu variar, se eu passar inclusive uma reta aqui, ó. Se eu passar uma reta aqui, vai dar provavelmente os mesmos pesos que estava dando exponencial. Então, impacta muito o tipo do variograma, impacta muito se tu mudar muito o range. Se tu mudar muito o range, a maneira como ele sobe. Mas agora, se for uma curva assim ou se for quase reta, não vai impactar quase nada a distribuição dos pesos. Então não é para ficar brigando com a equação, mas sim com a forma que ela vai tomar quando tu fizer o ajuste. Quando tu mudar para um gaussiano, que é esse cara que está aqui, o que tu estás assumindo? Uma tremenda continuidade a curta distância. Eu ando e quase não aumenta a variância. Que tipo de fenômeno exibe uma coisa desse tipo? Muito contínuo. Esse cara não é níquel, esse cara não é ouro. Esse cara é uma espessura de um horizonte sedimentar, no máximo. Quem é que naturalmente pede para ser modelado com isso aqui? A variável cinza da camada, numa camada de carvão, teor de óleo lá no folhelho oleígeno do Paraná, mas não um depósito de níquel. Não é natural que tu ande e a coisa não varie. Tu espera o quê num depósito de níquel? Espera uma coisa assim, um crescimento quase
exponencial. Rapidamente deteriora a correlação. Essa é a natureza desse tipo de depósito. E esse cara do meio é nem aumento exponencial, nem aumento côncavo, é um aumento mais ou menos linear. É o que funciona na maioria dos casos. Então, os tipos de variograma estão intimamente ligados com a natureza do fenômeno que está modelando. Não espere um fenômeno de alta variabilidade, receber um variograma gaussiano não faz sentido. Porque ele é exatamente um lugar de baixa variabilidade. Baixa variabilidade espacialmente falando. Tá? Então encerramos. Alguns perguntaram sobre a continuidade dos trabalhos, quando concluir, quando fazê-lo. Recomendo fortemente que façam logo, por razões óbvias. Daqui uma semana vocês não se lembrar como é que liga o software, nem onde está o que no menu. Tá? Antes de começar a fazer os exercícios, visitem a literatura. Agora é o seguinte, esquece dos PowerPoints, esquece dos exercícios, pega o Isaac Srivastava, pega o Basic Linear Geostatistics, pega aqueles livros textos e leiam, como fosse um romance, do forward até o fim. Leiam e solidifiquem a fundamentação teórica. Vocês vão ler coisas que eu falei aqui, porque na verdade eu sou papagaio, eu só repito coisas que eu já ouvi ou aprendi, que estão lá nos livros. Quando as coisas fizerem sentido, somando a teoria dos livros com isso que está aqui, eu digo os PowerPoints, visitem os exercícios e façam eles com a base teórica sólida. A diferença entre ser um ouvinte é que só ouviu e fez os exercícios. Para um pós-graduando que precisa de um conceito, é agora ir além do que está nos PowerPoints. A única referência que eu não quero ver nos trabalhos de vocês é notas de aula. A pior referência que vocês podem botar é as notas de aula. Pode até ter na lista, em outras 8 ou 9. Notas de aula é uma péssima início de jogo. Bom, eu peguei o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. São referências. Vão além daqui da salinha agora. Tá bom? Tem Google Scholar, tá cheio de material PDF aí, produzido por pessoas, tem pedaços de dissertações, visita a literatura. Tá bom? O que mais? Então tá. Obrigado. Semana intensa. Façam isso em 2 semanas, senão vocês não vão se lembrar mais como fazer. Até porque quem vai fazer a cadeira subsequente, se não conseguir fazer isso, exercitar isso, não vai conseguir exercitar as situações que vão se apresentar em 3D num depósito um pouco mais complexo. Tá bom? Proponho mais um breakzinho de 5 minutos, 10, para o Périx preparar um seminário, vocês estão todos convidados a ouvir. Depois que o Périx concluir, se vocês desejarem, durante a tarde eu vou estar à disposição para a gente conversar dúvidas e outras coisas que tenham ficado para trás, tá bom? Oficialmente o nosso curso concluiu. Falado. Obrigado. Péricles.